investem a vida inteira aprendendo coisas que eu vou te falar, não tinha que estar aprendendo. Por exemplo, vivemos num tempo onde que as pessoas estão querendo aprender o que é necessário para enfrentar as dificuldades da vida. É verdade ou não? O que as pessoas buscam hoje? O que está em alta hoje? O que eu tenho que aprender para solucionar os problemas, para passar pelas adversidades, para enfrentar as crises? Está sempre como alvo maior na vida das pessoas aquilo que elas precisam aprender para enfrentar os problemas. Quando na verdade Jesus nunca ensinou sobre o que era necessário para enfrentar problemas. Jesus nunca nos ensinou sobre isso. Tudo que Jesus fez, falou e ensinou e viveu, nunca era como enfrentar os problemas, mas era sobre assumir e ter uma atitude de manifestar aquilo que é a verdade do céu sobre a terra. Jesus nunca nos ensinou a agir da terra para a terra. Jesus nos ensinou a se posicionar de forma espiritual na terra. Por que Jesus era um homem que operava tantos milagres? Porque aonde ele ia, mesmo sendo um homem como eu e você somos, Jesus manifestava a realidade espiritual que ele cria, que estava sobre ele no seu dia a dia de forma simples. Fala assim comigo, a vida é simples. Fala para quem está ao teu lado, a vida é simples. Fala, você é um ser espiritual. Viva de maneira espiritual. Quem pode dizer amém aqui? Quem pode dizer amém aqui? É por isso que Efésios, abra lá Efésios 6. Efésios 6. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Veja, o apóstolo Paulo está nos ensinando um segredo espiritual aqui. E ele diz para nós, existe uma armadura. Existe uma armadura que você precisa decidir usar. Esse revestivos é uma direção. Ele diz assim, vista-se dessa armadura. Usa ela de forma intencional. Ela está à tua disposição. Pega ela e usa. Porque quando você estiver usando ela, as ciladas do diabo não vão ter poder na sua vida. Pastor, mas eu conheço um monte de crente que vive caindo nas ciladas do diabo. Por quê? Não usa armadura. E a maioria dos crentes nem sabe que existe essa armadura. Fala para quem está do seu lado, hoje você vai receber uma chave espiritual. Quem pode dizer amém aqui? Eu vou te falar de todo o meu coração, eu vou chegar no tempo aqui da pregação. Jesus usava essa armadura, por isso que ele tinha tanto poder, igual a gente vê que a Bíblia mostra. Efésios 1:3 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Ele tem nos abençoado. O tempo do verbo aqui, irmãos, é no passado. Ele nos abençoou. Sim ou não? Sim ou não? O tempo verbal aqui é no futuro. Ele nos abençoará. Sim ou não? Qual é o tempo aqui? Presente, é hoje. Deus está nos abençoando hoje. Eu sou abençoado. Há 10 anos atrás, quando que eu era abençoado? Hoje. Daqui a 10 anos, quando que eu serei abençoado? Hoje. A bênção de Deus está disponível hoje. Por que que nem todos experimentam? Porque essa bênção, ela está disponível de maneira espiritual nas regiões celestiais. Por isso que você vai ver Jesus nunca ensinando a enfrentar os problemas da terra. Ainda que eu acho importante você aprender. Essa semana eu estava vendo um vídeo sobre a importância de você respirar. Já parou para pensar como é importante você respirar da maneira certa? Né, professora?
Respira. Expira. Rapaz, mexe com a tua cabeça. Você que às vezes é meio doido igual eu, respira melhor para você ver como as coisas fununciam. Respira. É importante você aprender a lidar, fazer uns alongamentos. Opa, estralou. É importante aprender a lidar com essas. Mas eu vou te falar, você tem que entender que isso aí tem pouco proveito. Você precisa lembrar que é um ser espiritual. O Senhor já nos abençoou. Em Cristo nós temos tudo o que precisamos. E agora que você se tornou filho de Deus, você precisa aprender. Você vai ter um inimigo que vai te resistir. Você vai ter um inimigo que já é derrotado. Você crê assim, amém? Nem a chave de casa ele tem, de acordo com a Bíblia. Nem a chave da casa dele ele tem mais. Mas mesmo assim ele é tinhoso. Ele é persistente. Ele insiste em querer trazer confusão na sua vida. Ele insiste em armar cilada para você. Por isso você precisa fazer o que Paulo falou em Efésios 6. E é o texto que nós vamos ler mais uma vez. Diz assim o versículo 10. Quanto ao mais, Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Agora ele vai começar a falar sobre a armadura propriamente dito. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quem pode dizer amém? O apóstolo Paulo está nos ensinando a como deve ser a nossa postura diante das obras do maligno. Eu creio que Jesus usava essa roupa. No livro de Romanos 16, versículo 20, diz assim, e o Deus da paz, em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Por que que a Bíblia diz que nós iremos esmagar a cabeça de Satanás? Porque Deus, ao olhar para mim e para você, Ele não enxerga homens e mulheres comuns, Ele enxerga verdadeiros soldados. Quando Deus olha para você, Ele não vê como o mundo vê, Ele não vê como você se vê, Ele olha para você como alguém que foi salvo, lavado, remido e vestido de Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue. Mas a vontade do Senhor é que você tenha a postura de acordo com a identidade que Deus deu para você. Para isso você precisa decidir usar essa armadura. Fala para quem está do seu lado, você precisa decidir usar a armadura. Fala para ele aí que está do teu lado, existe uma roupa espiritual que você precisa colocar, meu irmão. O meu tempo está curto, eu não quero atrasar o culto. Mas o pouco tempo que eu tenho, eu quero compartilhar com você. A respeito da armadura, eu quero ser bem prático, assim como a gente foi nos 21 dias de estudo da palavra que nós fizemos. A armadura, ela é dividida em 7 partes. 5 partes existem para defesa, e 2 partes existem para ataque. Quantas partes é dividida a armadura, irmãos? 7. Quantas são para defesa? Quantas são para ataque? 2. É importante você aprender.
Então, é necessário 7 momentos. Você sabe até quando for acabar a minha pregação. Tem 7 tópicos. Amém. Versículo 14, Efésios 6, diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Fala para quem está do seu lado: cinja a tua cintura com a verdade. Quando a Bíblia fala que você deve cingir-se com a verdade, ela está falando de um cinto. Tem alguém usando cinto aí? Cinto, eu estou usando cinto. Por que nós usamos cinto? O cinto traz segurança. Sim ou não? O cinto protege a intimidade. O cinto é a peça que mantém tudo no lugar. O cinto mantém tudo no lugar. Então, olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que nós devemos estar vestidos com esse cinto da verdade, porque a verdade dissipa as trevas e liberta eu e você das mentiras de Satanás. A verdade, ela é como um cinturão mesmo, que traz segurança. Em João 8:32, Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira parte da armadura é o cinto da verdade. Só que eu reconheço que quando Jesus diz isso, que nós devemos conhecer a verdade nos libertará, cada um de nós pode interpretar a verdade de uma maneira. É verdade ou não? Porque é isso que o mundo faz. Por isso você tem que votar certo, tá? Vota certo. Vota certo. Porque a verdade não é o que ensinam lá fora. A verdade é o que está na palavra de Deus. Alguém pode dizer amém? Só que para que você entenda melhor o que é a verdade, a gente precisa recorrer a um outro texto bíblico que está em João 1,17. No livro de João, capítulo 1,17, diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha para cá. Por que a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram? Eu vou te explicar. A lei foi dada porque a lei é uma coisa. A lei é uma coisa. Você dá coisas. A graça e a verdade não são coisas. A graça e a verdade é uma pessoa. Então, qual é o cinturão da verdade que nos traz segurança? Cristo. Cristo é que nos traz segurança. Quem pode dizer amém? Só que Cristo tem duas faces, igual uma cinta. Uma das faces é a verdade e a outra face vamos ler o texto de novo, você não entendeu. Vai lá, 1, 2, 3 e lê alto comigo, por favor. 1, 2, 3 e porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Um lado do cinturão é a verdade e o outro lado do cinturão é o quê? Obrigado, aleluia, é a graça. Mas o que é a graça? O que é a graça? Obrigado, favor e merecido. Faz assim com o dedo. E, tem o i, favor e merecido. Faz de novo, 1, 2, 3 e merecido. Então o que é a graça? É Deus abençoando aqueles que não merecem. Quando Paulo fala assim, vista o cinturão da verdade, ele está dizendo, a verdade está sempre do lado da graça. O cinto traz segurança. Sabe quando que você vai ter segurança para enfrentar as batalhas espirituais? Diga quando? Quando você entender que tudo é pela graça.
Enquanto você não entender que é tudo pela graça, não é pelas obras, não é pelo mérito, você não vai ter o quê? Segurança. Conhece crente que vive ansioso, preocupado, bravo, angustiado, não dorme? É porque não está vestido com o cinto. Às vezes a gente tinha que chegar nos irmãos e falar assim: irmão, coloca o cinto. Os irmãos falam direto para mim. Esses dias eu fiz uma live lá, meu Deus do céu, fui exposto. Fazer o quê? Ainda bem que é só para quem não merece. Por isso que eu recebo. Por isso que eu recebo. Fala para quem está do seu lado: você precisa usar o cinto. Você precisa entender que é pela graça. Fala para ele: não é pelas obras. Enquanto você achar que é pelas obras, enquanto você achar que é pelo teu mérito, enquanto você achar, esses dias eu estava falando com os irmãos, né, Bruno? Quando você tiver certeza que não merece, daí você está pronto, daí você recebe. Mas enquanto você acreditar que você é bom, que você merece, você está longe de receber. Mas vamos lá, porque eu tenho pouco tempo. Vamos lá. Segunda parte da armadura, versículo 14. Volta lá, Efésios 6,14. Pode deixar o texto. Diz assim a palavra: estais firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Qual é a couraça? Os irmãos sabem o que é couraça? Couraça é um peitoral. Para você entender, lembra do sutiã. A couraça é um sutiã maior, que protege todo o peitoral, não apenas os seios. Então a couraça, ela protege o que, irmãos? O coração. Os guerreiros usavam uma couraça. Só que a couraça é feita de algo. Existe algo que Deus deu para proteger o quê? O teu coração. O que é? A couraça é feita de justiça. E o que é a justiça? Que você crê que Deus é amor, sim ou não? Mas Deus também é justo. Sim ou não, irmãos? Deus é amor, mas é justiça? E como que você sabe que Deus é justo? Como que você sabe que Deus é justo? A justiça de Deus é provada porque eu e você tínhamos um boleto no nosso nome. Nós tínhamos uma dívida com Ele muito alta, que por nós mesmos jamais poderíamos pagar. Então, o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo, viveu uma vida santa, e lá na cruz do Calvário, Ele quitou, Ele pagou completamente a dívida que estava em nosso nome. E Deus é justo. E porque Deus é justo, uma vez que o boleto foi pago, Deus não pode cobrar mais. Por isso que você pode descansar e pode vestir a couraça da justiça. Porque todas as vezes que o diabo vem te condenar, todas as vezes que o diabo vem atacar sua mente, todas as vezes que o diabo vem querer trazer vergonha, peso no teu coração, todas as vezes que o diabo vem querer falar um monte de coisa para você, que você sabe o que ele fala, você tem que se lembrar que existe uma couraça, e essa couraça é de justiça, que diz que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Por isso não tem por que você viver angustiado, condenado ou preocupado mais, por causa da justiça de Deus. Deus é justo, por isso Ele me recebe. Deus é justo, por isso Ele me aceita. Deus é justo, por isso Ele me abençoa.
Por que Deus me abençoa? Porque eu sou bom? Sim ou não? Não. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que para subir aqui em cima você tem que pagar um preço muito alto. Então somente aqueles que pagam o preço podem subir, sim ou não? Sim ou não? Só que existe um ingresso para isso. E o ingresso só é dado para aquele que pagou. O meu filho pode querer subir sozinho, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele pode. Mas quem estiver aqui na porta vai falar o que para ele? Cadê o ingresso? Para subir tem que ter um ingresso. Sem o ingresso ele não entra. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Ou você cumpre todos os mandamentos, ou cumpre todos os mandamentos, ou pede para Jesus pagar o preço por você. Então meu filho vai lá e fala: pai, paga para mim o ingresso, compra para mim. Eu vou lá e dou o ingresso para ele. Quando o meu filho chega aqui e apresenta o ingresso, ele vai entrar ou não? Ele vai desfrutar ou não? Por que Deus me abençoa? Porque eu sou maravilhoso? Não, irmão, eu tenho espelho em casa. Deus não me abençoa porque eu sou maravilhoso. Ainda que a minha esposa fale isso, aleluia. Mas Deus não me abençoa porque eu sou bom. Deus me abençoa porque Ele é justo. O preço na cruz do Calvário foi pago. Então hoje, quando eu chego diante de Deus, em nome de Jesus, Deus me recebe. Ele me abençoa. Porque eu vesti o cinturão e porque eu coloquei a couraça. Quem pode dizer amém aqui? Você deve ter revelação disso. A couraça é para você se lembrar que você é perdoado, que você é amado, que você é aceito, que Deus se importa em te tratar bem. Deus gosta de você, meu irmão. Deus gosta de você. O diabo vai dizer que Deus te esqueceu, o diabo vai dizer que você foi abandonado, que pessoas igual você não podem receber nada de Deus. É isso que o diabo vai falar. Por isso que você tem que colocar a couraça da justiça, para quando o diabo falar essas asneiras no teu coração, você lembre: eu sou amado, eu sou amado, eu sou amado. Terceira parte da armadura, verso 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz são as boas novas da graça de Deus. Por que nós temos paz, irmãos? Por que nós temos paz? Por que temos paz? Porque o preço foi pago. Porque na cruz Jesus satisfez as altas exigências de Deus. Sabe o que é as sandálias do Evangelho da Paz? Durante muito tempo, eu acreditava que calçar as sandálias do Evangelho era dizer sim para pregar o Evangelho. E eu acho que, de acordo com a mensagem, dá até para fazer esta aplicação. Dá sim, dá sim. O texto permite essa aplicação, essa interpretação bíblica. Mas eu creio em algo mais poderoso. Quando nós vemos a armadura, eu acredito que quando Paulo fala que nós devemos calçar as sandálias do Evangelho da Paz, ele está dizendo que nós precisamos caminhar tendo consciência que nós estamos em paz. As sandálias do Evangelho não é como se fosse um calçado de trabalho. Não. As sandálias do Evangelho não é como um calçado para trabalhar, mas sim como um lugar onde eu vou poder pisar de maneira segura. Por quê? Quando eu não estou calçado, eu tenho muita consciência do quê? Do meu pé. Já andou descalço na pedra? Já andou descalço na lama? Quando você está descalço, você sente muito as coisas naturais, mas quando você está calçado, você anda com segurança, com firmeza. E o apóstolo Paulo diz assim, vista as sandálias do Evangelho da Paz, porque Satanás vai constantemente
levar você a viver uma vida de ansiedade, de angústia, de preocupação, de insônia, falta de fome. Ele vai começar a produzir úlcera no teu estômago. Ele vai levar você a ficar com aqueles negócios aqui na garganta. Você vai dormir, você vai deitar e não vai conseguir dormir. Então Paulo fala assim, veste o calçado do evangelho da paz. Lembre-se que o preço foi pago, por isso você pode ter paz. E caminhe debaixo da paz. Caminhe debaixo da paz. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: lançando todo o seu cuidado sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Você sabe qual que é o cumprimento do Novo Testamento? Existem algumas igrejas que cumprimentam com a paz do Senhor. Eu acho muito bom. Existem outras igrejas que cumprimentam dizendo, paz seja convosco. Eles até têm base bíblica. Ele diz, é porque Jesus, quando ressuscita, no livro de João, ele cumprimenta os discípulos assim, paz seja convosco. Eu acredito que o cumprimento do Novo Testamento não é paz seja convosco e nem paz do Senhor, é graça e paz. Porque em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele sempre cumprimenta as pessoas dizendo graça e paz. Por quê? Porque a ordem das coisas são importantes. Por que ele diz graça e paz? Porque graça é favor imerecido. E porque você não merece, mas Deus deu, você pode ter paz. Então, o cumprimento do Novo Testamento é esse: graça e paz. Receba o que você não merece e desfrute de uma vida que Deus deu gratuitamente para você. E agora você deve caminhar debaixo desta paz. Você precisa vestir essas sandálias. Você precisa viver uma vida de paz. Fala para quem está do teu lado: Deus tem para você uma vida de paz. Filipenses 4,6 diz assim, preste atenção: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Em Lucas 10,19 a Bíblia diz assim: eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Irmãos, sabe quando que você consegue pisar na cabeça de serpentes e escorpiões? É só quando você está em paz. É só quando você está em paz que você consegue reinar sobre as dificuldades. Você concorda comigo? É só quando você está em paz que você consegue governar sobre si mesmo. É só quando você está usando as sandálias do evangelho da paz que você consegue deitar e dormir. Fala para quem está do seu lado: essa é uma peça importante da armadura. Fala para quem está do outro lado: não ande descalço. Tem muito crente que vive só descalço. A gente tinha que começar a falar para os irmãos: ô irmão, amarra o cinto aí. Como se a gente estivesse dizendo para ele: vem para a graça, sai da lei. Mas quando o irmão estiver ansioso, preocupado, o que a gente tem que falar para ele? Coloca a sandália aí, vaso. Coloca a sandália, irmão, bota a sandália. Você está muito preocupado, você está muito... Ô Jadson, coloca a sandália, vai dar tudo certo, vaso. Fica em paz, bota a sandália. Quem pode dizer glória a Deus aqui? João 14:27, olha o que esse texto diz. Vamos ler, esse texto é lindo, bota lá. João 14:27. Diz assim, 1, 2, 3, e deixo-vos a paz. A minha... Não, vamos ler como crente vencedor que você é de verdade. Vai lá, 2, 3, e deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aleluia.
o diabo vai trabalhar constantemente para roubar a tua paz, para fazer você vir aqui para o culto e ficar pensando nos pepinos que você tem que resolver amanhã. O diabo está constantemente querendo roubar a sua paz, fazendo você ficar angustiado, preocupado, frustrado com o teu futuro. Mas hoje Deus me mandou dizer para você, colocar a sandália nos pés, porque a paz que Deus te deu é a paz que o mundo não tem para te dar. Tem um Deus que cuida de você, meu irmão. Tem um Deus que se importa com a sua vida. Tem um Deus que está preparando o próximo passo hoje. Fica tranquilo, Ele está preparando o próximo passo. Não precisa ficar preocupado. Fala para quem está ao teu lado, coloca o calçado, irmão. Bota o calçado. Aleluia, aleluia. E quando você está usando o calçado, você não tem medo de pisar, é verdade ou não? Quando você está calçado, você não tem medo de pisar. O diabo vem, você já pisa na cabeça dele, aleluia. Você só tem que estar usando o calçado, só esse é o segredo. Quarta parte da armadura, por causa que o meu tempo está quase acabando, eu só tenho mais 3 horas e meia. Efésios 6,16. Efésios 6,16. Embraçando sempre, o que, irmãos? O escudo da fé. Embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja só, veja só. É mais uma arma de defesa. É mais uma arma de defesa. Eu amarro o cinto, eu coloco a couraça, eu calço as sandálias e eu pego o escudo. O escudo, ele é feito do quê? Do que o escudo é feito? De fé. E ele serve para quê, irmãos? Para me defender contra os dardos inflamados do maligno. A Bíblia diz em Gálatas 5:6 que a fé opera pelo amor. A fé opera pelo amor. Isso significa que a medida de proteção contra os ataques do diabo está relacionada com o tamanho da minha fé. E uma vez que a fé opera pelo amor, significa que quanto mais eu compreendo o quanto sou amado, mais forte a minha fé se torna, mais protegido eu me torno e mais seguro eu sou. Veja, o raciocínio bíblico é complicado ou é simples? É simples, é a gente que complica, é a gente que quer dificultar as coisas. Irmãos, eu sei que às vezes falar que você é amado parece coisa de novo convertido. Esses dias o irmão falou para mim: pastor, mas você só prega isso. Eu falei: mas qual é a outra pregação mais importante? Porque o que impede você de desfrutar a vida abundante é esquecer-se que é amado. Paulo diz: use o escudo da fé, porque é a fé que apaga os ataques, é a fé que anula a obra do diabo na tua vida. Só que a fé só vai se tornar forte através da consciência que você tem de que é amado por Deus. É por isso que a maneira como você é fortalecido é todos os dias meditando no quanto você é amado. Eu sou amado. É por isso que o diabo não quer que você experimente do amor de Deus. O diabo não quer que você experimente. O diabo vai tentar armar circunstâncias, ele vai tentar armar momentos para que você acredite que Deus não te ama. Mas eu estou aqui para te falar: você é amado. Essa é a maior verdade que existe na existência. Nós somos amados por Deus. Fala para quem está do teu lado: e você é amado por Deus. Fala para quem está do outro lado: você é amado por Deus. Irmãos, vamos pensar junto. Vamos pensar. Qual tipo de gente que foi curada por Jesus e que provou dos milagres de Jesus? Os bonzinhos? Os maravilhosos? Os cheirosos? Era só os pecadores. Só pecador recebeu.
Só pecador recebeu. Mas você acha que no meio daqueles 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, tinha marido ruim, tinha esposa ruim lá, sim ou não? Tinha filho desobediente, rebelde, sim ou não? Tinha de tudo. O pecado deles nunca impediu eles de desfrutar dos milagres de Deus. Falando nisso, aqui eu não estou te dizendo para pecar, você sabe. Mas eu vou te falar uma coisa: o que impede os milagres de Deus na sua vida é a falta de revelação que você tem do quanto é amado. Porque tem gente que acredita que Deus só dá para quem é bonzinho. Tem gente que não tem coragem de pedir, porque ele pensa assim: quem sou eu para pedir algo tão grande para um Deus que é tão santo, sendo que eu sou um pecador tão miserável? Eu não vou pedir coisas tão grandes assim. Não, eu tenho que me contentar. Eu tenho que aceitar que as coisas são desse jeito mesmo. É mentira do diabo. Você precisa usar o escudo da fé. Você precisa crer que é amado. E você precisa chegar diante de Deus como um filho que sabe que é amado. E você precisa ter ousadia em aumentar os pedidos que você faz para Deus, porque simplesmente você sabe que é amado. Use o escudo da fé. Alimente a sua fé com o amor de Deus. Então todos os ataques de Satanás contra você perderão a força. O diabo, ele é paralisado quando você compreende que é amado. Satanás não tem poder e influência sobre uma pessoa que compreendeu o amor de Deus. Por isso, não há nada mais importante do que entender isso. Nós somos amados. Nós somos amados. Diga: nós somos amados. Fala: eu sou amado. Fala mais uma vez: eu sou amado. Eu sou amado. Fala para quem está do teu lado: você é amado. Fala para ele: você é amado. Quinta parte, indo para o final. Efésios 6:17. Essa é a última parte da armadura de defesa. A última parte. Tomai também o capacete da salvação. Ah, isso aqui é forte. Deus falou comigo essa semana. O capacete da salvação. A palavra de Deus fala da esperança da salvação. A esperança bíblica é a expectativa confiante de que algo bom vai acontecer. E essa esperança descansa no amor do Pai. Quanto mais você entende que é amado, maior vai ser a sua expectativa em coisas boas. Fala assim: coisas boas estão vindo em minha direção. Quem crê nisso diz amém. Deus deseja que você coloque o capacete da salvação, para que você possa ter uma atitude correta em esperar coisas boas. E sabe por que você precisa colocar esse capacete? Porque o diabo vai constantemente lançar dardos na sua mente, que não serão coisas boas que acontecerão com você. O diabo constantemente fala que você vai fracassar. O diabo constantemente fala que você vai ficar sozinho. O diabo constantemente fala que você não vai conseguir. Você que está chegando do encontro agora, eu sei que a maior preocupação do nosso coração é: como que vai ser amanhã? E a gente fica com aquela preocupação: será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter a fé suficiente? Será que isso é para mim mesmo? Eu quero o que Deus quer. Eu desejo a vontade de Deus. O problema não é Deus, o problema sou eu. E a gente está o tempo todo lutando contra esses ataques. Como que você luta contra os ataques? Com o escudo, mas também colocando o capacete da salvação. E o que o capacete da salvação diz para você? Deus está preparando uma maneira de te abençoar. Deus está levando e guiando você em um caminho seguro, porque você é filho dele. Eu sou salvo,
e o Senhor me salvará de todos os caminhos, e Deus fará com que todas as coisas cooperem para o meu bem, porque eu sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, quando você estiver passando por problemas, o que você deve fazer? Simplesmente colocar o capacete da salvação. E eu te digo, meu irmão, a salvação não é só ser salvo do inferno, não. Salvação não é só ser salvo do inferno. Salvação é ser salvo da doença, é ser salvo da tristeza, é ser salvo da pobreza, é ser salvo da angústia, é ser salvo da insônia. Muita gente está sempre se preparando para o mal. Eu vou te falar, eu me preparo para o bem. Você deveria fazer a mesma coisa. Deus quer te abençoar, traz o guarda-chuva. Deus quer te abençoar, bota o pé na água. Eu constantemente, essa é a maior dificuldade que eu tenho com os irmãos, em especial com os líderes. Às vezes os irmãos, eles estão se preparando para o ruim. Eu falo, não, amado, você tem que se preparar para o bom, não para o ruim. Não, pastor, mas é que eu tenho que ser realista. Eu falei, então seja realista de acordo com a mente de Deus, não de acordo com a mente do mundo, entendeu? Seja realista de acordo com a palavra, não de acordo com as circunstâncias. Quem está aqui diz amém. Você é filho do Deus vivo, meu irmão. Você tem um pai que te ama, tem um Salvador cuidando de você. Tem muito mais anjo trabalhando em teu favor do que demônio trabalhando contra a tua vida. A Bíblia fala que Satanás anda ao teu derredor, mas a Bíblia também fala que Deus envia anjos. São anjos que trabalham por você. E contra tem um só que luta contra. Você e Deus é maioria. Você tem que crer nisso. Vai dar certo. A campanha vai tocar. O WhatsApp vai chegar. O advogado vai ligar. O e-mail vai chegar. Você vai ver, irmão. Você vai ver. Deus não vai esquecer de você, não. A porta vai abrir. O diagnóstico vai te surpreender. Você vai ver. Você vai ver. Aquilo que o diabo armou para ser vergonha, Deus vai transformar em vitória na tua vida. Sexta parte, para a gente encerrar. Efésios 6,17. Tomai o capacete da salvação e também o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é poderosa e a gente precisa aprender a usá-la. Em Hebreus 4:12, o texto diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer uma dica e um segredo espiritual aqui, irmão? Começa a usar a palavra de Deus no seu dia a dia, e você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Faça isso para você ver. Libere a palavra de Deus com fé, e os demônios vão ter que bater em retirada. Jesus disse em João 6,63: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Irmãos, como Jesus venceu a Satanás no deserto? Jesus estava vestido com armadura. Ele estava no deserto, mas ele estava usando o cinto. Ele estava no deserto, mas o coração dele estava protegido. Ele estava no deserto, mas ele tinha um escudo. Ele estava no deserto, mas ele usava um capacete. Ele se defendeu dos ataques do diabo. Mas depois de se defender, sabe o que ele fez? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Está escrito: aos seus anjos dará ordens a seu respeito. Está escrito: Deus é por mim, quem será contra mim?
Está escrito: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está escrito: o Senhor me colocou como cabeça e não como cauda. Está escrito: lá na cruz Ele pagou o preço da doença, para que eu fosse curado. Está escrito: pode ter tempestade, mas Ele está comigo aqui no barco. Está escrito: eu piso na cabeça de serpentes e escorpiões. Está escrito: a minha esposa é como uma videira na minha casa. Está escrito: os meus filhos são como o rebento da oliveira ao redor da minha mesa. Está escrito: eu confio no Senhor, por isso eu sou abençoado. Está escrito: as minhas folhas não vão murchar. Tudo que eu colocar a minha mão será bem sucedido. Está escrito. Irmão, quando você usa a palavra escrita, você se torna um super saiyajin. Está escrito. Está escrito. Fala para quem está do seu lado: use a palavra para atacar Satanás. Esses dias o diabo quis tirar uma onda comigo. Ele começou a me falar das circunstâncias do que estava acontecendo. Na hora eu coloquei o capacete, fiquei de pé, peguei o escudo, peguei a espada e disse para ele: vamos conversar então. Está escrito. Quando eu falei está escrito, ele foi embora. Na hora a angústia saiu. Você tem que ler a palavra, irmão. Você tem que ler bons livros. Você tem que estudar a palavra. A palavra tem que estar na tua boca. Quem pode dizer amém aqui? Tem gente que imagina o texto de Apocalipse, né? A Bíblia fala que na boca dele saía uma espada afiada. Tem gente que visualiza como se Jesus fosse aqueles mágicos que engolem espadas. Não, não é isso não. Quando a Bíblia fala que da boca dele saiu uma espada, é porque Jesus usa a palavra para batalhar. Por último, versículo 18, Efésios 6. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Aonde, irmãos? No Espírito. E para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é orar no Espírito? Orar no Espírito é orar em línguas. Orar no Espírito é orar à vontade de Deus. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo e não recebeu o dom do Espírito, se você ainda não fala em línguas, eu quero te dizer, nós vamos orar agora no final do culto. Você vai ser batizado no Espírito Santo. E já quero dizer para os nossos líderes de célula aqui, essa semana na célula, no final da célula, nós vamos botar uma música do fogo, e o fogo vai cair. Já avisa o povo lá, irmão, que essa semana vai pegar fogo naquela célula. Cuidado, irmã Selma, cuidado com as estantes, com as mesas, com os cantos pontiagudos. A irmã Selma foi batizada no Espírito lá na célula, levou um monte de ponto na cabeça, foi para o pronto-socorro orando em língua, levou ponto na cabeça falando em línguas, em vez de ir para casa, ela é tão crente que voltou para a célula ainda. É porque quando você é cheio do Espírito Santo, nada pode te parar. Quando você é cheio do Espírito Santo, nada te paralisa. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Quando você está orando em línguas, você está orando a perfeita vontade de Deus. Isaías 28:11 diz: porque pelos lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, o qual ele disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado.
Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu queria que você ficasse de pé. Coloca para nós lá, ouça um barulho diferente. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que a gente consegue cantar essa daí, Isa, ou não? Consegue? Então vamos fazer com a banda aqui, aleluia. Vamos chamar os irmãos de louvor aqui. Eu sempre esqueço de tomar o café. Irmão, eu quero terminar no horário, mas temos 11 minutinhos ainda. Vamos mandar fogo, vamos. Aleluia, 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 aleluia. Fala assim comigo: eu não luto para ter vitória. Diga: eu luto porque já sou vitorioso. Eu quero terminar lendo com você Efésios 6:12, que foi o texto que lemos no início. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Aonde? Nas regiões celestes. Como que nós enfrentamos as batalhas espirituais? Usando a armadura de Deus. Fala para quem está do seu lado hoje. Você descobriu ou foi lembrado que tem uma armadura disponível para você. Coloca ela agora. Você pode colocar a armadura de maneira profética. Amarra o cinto aí. Amarra o cinto na cintura. De forma profética mesmo. Coloca aí. Em fé. Em fé. Amarra aí. A couraça da justiça. Veste, arruma ela assim em fé. Pastor, você é louco? Pois é, assim mesmo. É assim mesmo. Aleluia. Calça as sandálias do Evangelho. Aleluia. Colocou a sandália, sim ou não? Agora coloca o capacete da salva. Amarra ele aqui embaixo. Aleluia. Ajeita o capacete aí, cabeção. Vai. Pega o escudo agora, o escudo da fé, embraça o escudo da fé aí. Aleluia, aleluia. Pega a espada do Espírito agora. Amém, amém. Agora nós vamos adorar o Senhor, vestidos. Eita, vestidos. Ora em línguas agora. Ora em línguas agora.